Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção! Publicado edital para o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. As inscrições iniciam-se no dia 14 de junho e se estendem até o dia 12 de julho de 2023. A banca designada é a IBAD, Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo. A aplicação das provas objetivas estão marcadas para o dia 27 de agosto de 2023. Portanto, acessem o meu canal e assistam a playlist Banca IBAD, para que vocês conheçam o perfil da banca e, principalmente, o nível das questões de matemática e de raciocínio lógico. Nós vamos fazer hoje a correção das questões de matemática de uma prova realizada pela banca IBAD para analista técnico administrativo 2 para o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina no ano de 2022. Portanto, é uma prova bem recente. Então, continuem assistindo às videoaulas, que estaremos postando outras videoaulas com as questões da banca IBAD. Então vamos para os comentários das questões de matemática da prova realizada no ano de 2022. Questão número 11. Considerando a seguinte sequência de números naturais, 3, 7, 15 e 31, e assim por diante, a pergunta é, o sexto elemento dessa sequência é uma questão bem recorrente em concursos da banca IBAD. Eu já estive analisando outras provas e tem várias questões de raciocínio lógico numérico. Então, vejam, o que nós precisamos saber? Qual foi o padrão de formação? Vejam, eu tenho aqui o primeiro elemento, 3. Então, vamos descobrir qual que é o padrão. Vejam, o primeiro elemento é 3, o segundo elemento é 7, que na realidade é 3 mais 4, ou 3 mais o quadrado de 2. Observe, quando é segundo termo, esse 2 é elevado ao quadrado. Então, já tenho em mente o padrão. O terceiro elemento vai ser o termo que é 15, que é a soma do 7 mais a potência de 2. Como aqui é o terceiro termo, é 2 elevado ao cubo, que é 8. 7 mais 8 dá 15, que é o terceiro elemento. O quarto elemento vai ser, então, o termo anterior, que é 15, mais 2 elevado à potência 4, que dá 15, mais 16, que dá 31. Observe que nós temos que saber todos eles, porque a sequência sempre depende do termo anterior. Então, o quinto termo vai ser o 31, que é o termo anterior, que é o quarto, mais 2 elevado à potência 5. 2 elevado à potência 5 é 32. Então, vai ficar 31 mais 32, que dá exatamente 63. O sexto termo, a pergunta é o 63 mais 2 elevado à potência 6. 2 elevado à potência 6 é 64. 64 vezes 63 dá 127. Portanto, alternativa letra A. Questão bem recorrente em concursos da banca IBAD. Questão 12. Rômulo e Luísa são irmãos e sabe-se que Luísa é 7 anos mais velha que Rômulo. Somando a idade de Rômulo, Luísa e da mãe, o resultado é 108. Sabendo que a soma das idades dos irmãos mais 42 é a idade da mãe, a pergunta é a idade de Rômulo. Questão também bem interessante, cujo personagem Rômulo também aparece em outras provas da banca IBAD. Eu já estive analisando e em breve postarei outras videoaulas. Vejam, primeira informação, Rômulo e Luísa são irmãos. Luísa tem 7 anos a mais que Rômulo. Então, posso concluir que a diferença das idades de Luísa, chamada de L, menos Rômulo, é 7.
A segunda informação diz que somando a idade de Rômulo, de Luísa e da mãe, dá 108 anos. Então, mais uma informação. Luísa mais Rômulo mais a mãe dá 108. Temos uma terceira informação. A soma das idades dos irmãos mais 42 é a idade da mãe. Então, vejam. Luísa mais Rômulo mais 42 é a idade da mãe. Temos aqui um sistema. Veja o que eu vou fazer. Como nós queremos saber a idade de Rômulo, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esta segunda equação, passar a idade da mãe para o segundo membro. Então, Luísa mais Rômulo é 108 menos a idade da mãe. Aqui nessa equação 3, eu vou passar o 42 para o segundo membro. Então, a idade de Luísa mais Rômulo é a idade da mãe menos 42. Agora vejam, eu vou eliminar a idade da mãe somando essas duas equações. Cancela, cancela. L mais L dá 2L, R mais R, 2R, 108 menos 42, 66. Então, já tenho a relação entre a idade de Luísa, de Rômulo, que dá 66, e tenho essa informação. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esta equação aqui, manter, e vou multiplicar esta aqui por menos 2. Vou juntar com essa equação. Então, o que nós temos? 2L mais 2R, 66. Menos 2L mais 2R igual a menos 14. Agora eu vou somar. Observe o que acontece. 2R mais 2R dá 4R. 66 menos 42, 52. Então, a idade de Rômulo vai ser 52 dividido por 14, que dá exatamente 13 anos. Esta é uma dica muito importante. Normalmente, numa questão de sistema, ele não pede a idade de todas as pessoas ou a idade das 3 variáveis ou 2 variáveis. Sempre vai pedir uma delas. Então, tenta eliminar e achar direto o valor solicitado. Alternativa letra D. Questão seguinte. Sendo os conjuntos finitos A, então tem um conjunto formado pelos elementos 3, 7, 11, 13 e 17. B, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ele quer saber quantos elementos tem a união entre A e B. União é colocar todos os elementos dos dois conjuntos num único conjunto, tomando cuidado de não repetir elementos idênticos. Então, somando, ou melhor, não é soma, é união de conjuntos. Não existe soma de conjuntos, existe união de conjuntos. Esse conjunto A, unido com B, vai dar esse conjunto. Vejam, 2, o 3 aparece nos dois, não precisa repetir. O 4, 5, 6, 7. O 7 também aparece nos dois conjuntos, 11, 13 e 17. A pergunta é, quantos elementos tem esse resultado? 2, 4, 6, 8, 9 elementos. Alternativa letra C. Questão 14. Em uma empresa, 42 colaboradores têm habilitação categoria B, 32 têm categoria A e 15 possuem as duas habilitações. A pergunta é, o número de colaboradores que possuem somente habilitação em B. Não teria necessidade de fazer o diagrama de Venn. Eu vou fazer para facilitar o entendimento e também para a resolução de outras questões. Então, vejam, eu tenho dois conjuntos de colaboradores A e B. Os que têm habilitação A, B e aqueles que têm as duas habilitações. Então, vamos começar sempre preenchendo a intersecção dos conjuntos, ou seja, no caso, aqueles que têm habilitação A e B. Temos exatamente 15, então vou colocar 15. Agora vamos para o preenchimento dos
colaborador de A, somente A, somente B. Poderíamos ter resolvido direto, sem necessidade de fazer aqui. Por falta de atenção, eu preenchi aqui primeiro. Então, aqueles que têm habilitação A, tem 32, só que já temos incluso 15, que tem as duas. Então, aqui vai ficar 32 menos 15, 17. Esse 17 tem habilitação somente em A. A pergunta é, quantos têm habilitação somente em B? É exatamente essa região do lado direito, que vai ser quem? Os 42 menos os 15. 42 menos 15 dá 27. 27 são aqueles que têm habilitação apenas categoria B. Alternativa, letra A. Questão 15. Alfredo, que é um bom aluno, tem acordo com o pai. Se ele mantiver as notas altas, recebe aumento de 10% na mesada de cada mês. O pai é muito colaborador, né? Sabe-se que a mesada inicial de Alfredo era de R$100. Considerando que Alfredo manteve as notas altas durante todo o ano letivo, ele quer saber a mesada após o terceiro mês, ou seja, 3 meses. Então, o que nós temos? Uma capitalização aqui simples, composta, que é dado o montante final após 3 meses, vai ser o capital inicial, que é 100, multiplicado pela taxa de 10% ao mês, que é 0,1, elevado a 3. Então, substituindo aqui, eu tenho R$100, que é o capital inicial, multiplicado por 1 mais a taxa 10% em forma centesimal é 0,1 elevado a 3. 0,1 mais 1 dá 1,1. Então, o montante aqui vai ser R$100 multiplicado por 1,1 elevado a 3. Aqui, muito cuidado. 1,1 elevado a 3, eu devo multiplicar 1,1 vezes 1,1. O resultado é multiplicar por 1,1, que dá 1,331. Multiplicado por 100. Efetuando essa multiplicação, eu tenho que o montante de Alfredo, que é um bom aluno, ao final do terceiro mês, receberá R$133,10. Alternativa à letra C. Questão de capitalização composta. Questão 16. É uma questão polêmica da banca IBAD. José possui um relógio que funciona bem, porém não marca corretamente as horas. Portanto, um relógio defeituoso. Se o seu relógio marca 15 horas e 9 minutos, são realmente 14 horas e 37 minutos. Ou seja, ele sempre marca minutos adiantado. Dessa forma, quando for 19 horas e 30 minutos, o relógio de José estará marcando. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui o horário real. Na realidade, não é o horário real. É a diferença entre o horário real e o horário que marca o relógio. Ele marca, olha aí, 15 horas e 9 minutos, quando na realidade é 14 horas e 37 minutos. Então, vou calcular a diferença. Quantos minutos está adiantado. Como é que eu tenho minutos menos minutos, horas menos hora? Então, não dá para subtrair 9 minutos de 37. Então, vou melhorar. 15 horas é 14 horas mais 60 minutos. Então, vai ficar aqui 14 horas, 60 minutos, menos 14 horas, 37 minutos. Então, a diferença aqui dá exatamente 32 minutos, que é exatamente o horário que o relógio está marcando adiantado. Agora a pergunta é, se o relógio marca 19h30, quando for 19h30, quantos estará marcando o relógio? Estará marcando 32 minutos a mais. Então vamos somar.
o horário que está marcando, mais os 32 minutos, que vai dar exatamente 19 horas e 62 minutos. 62 minutos eu tenho que transformar em horas. Cada 60 minutos é 1 hora. Então, isso aqui é equivalente a 20 horas e 2 minutos. Se vocês observarem, não tem alternativa. Existem comentários na internet que a questão não foi anulada e a banca examinadora, que é a banca IBAD, dá como alternativa correta a alternativa letra E. Tenho minhas dúvidas. Aguardo seus comentários. Questão 17. Questão de raciocínio lógico. Sabe-se que no futebol, quando um time ganha, ele recebe 3 pontos. Quando há empate, 1 ponto. E quando perde, não ganha pontos. Logicamente, isso aqui é a lógica do futebol. Num campeonato, o time que ganha, ganha 3. Empata, 1 ponto. Perde, não ganha nada. Depois de 4 jogos, um time teve 6 pontos. Então, é correto afirmar que... Então, veja as alternativas. Se ele fez 4 jogos, tem 6 pontos, quais são as possibilidades de ter 6 pontos? Ou ele ganha 2 e perde todos, dá 6 pontos. Então, ganhou 2 e perde 2. Qual que é a outra possibilidade? Ganhar um jogo e empatar 3, que dá 6 pontos. Ganhou 3 pontos, empatou 1 ponto. Não existe mais nenhuma outra possibilidade. Então, ganhou exatamente 2 jogos, falso. Teve pelo menos uma vitória. Teve exatamente 3 empates. Exatamente 3 empates? Não. Então, a alternativa correta aqui é exatamente a alternativa B. Teve pelo menos uma vitória. Teve 2 e teve uma. Pelo menos uma vitória. Alternativa letra B. Questão 18. Também uma outra questão de raciocínio lógico. Em uma aula de arte marcial, há 15 homens e 9 mulheres. Vejam, interessante. Cada mês, 3 novos homens e 4 novas mulheres se juntam. A pergunta é, o total de participantes no mês em que o número de homens se iguala ao número de mulheres é. Então, ele quer saber o total quando o número de homens for igual ao número de mulheres e somar. Então, aqui, por exemplo, se for 62, tem 31 e 31. Se for 64, 32 e 32. E assim por diante. Então, todas essas possibilidades podem ser. Tá? Porque metade vai ser homem, metade vai ser mulher. Então, vejam, a única maneira de resolver isso aqui é fazer a sequência. Olha aí. Homens e mulheres. Inicialmente tem 15 homens e 9 mulheres. Cada mês eu representei por uma coluna. Aumenta 3 homens e 4 mulheres. Então aqui vai ficar 18 e aqui vai ficar 13. É o segundo mês. Aqui vai ficar 21, 17. Soma 3 homens, 4 mulheres. No próximo mês, 24 homens, 21 mulheres. 27 homens, 24 mulheres. Ainda não são números iguais. 30 homens, 29 mulheres. 33 homens, 33 mulheres. Opa, aqui já nós paramos. Então, nesse primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mês, o número de homens é igual ao número de mulheres. Portanto, o total aqui, exatamente 66 pessoas. Alternativa letra C. Questão 19, de juros simples. Então, vejam, bem distribuído. Uma questão de juros compostos e outra de juros simples. 2 amigas realizaram um investimento em um regime de juros simples. O exercício já está dizendo que é a capitalização simples. A primeira aplicou R$ 1.200 durante 6 meses
a taxa de 3% ao mês. Essa é a primeira pessoa. A segunda aplicou uma quantia menor, R$ 800, durante 4 meses, menor. A taxa de 5%, um pouquinho maior do que a taxa da pessoa primeira. O valor da diferença entre os valores dos juros obtidos pelas duas amigas é... Então, vejam, está bem claro que a primeira pessoa recebeu uma quantidade maior. Então, capitalização simples, o juro é capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, aqui já vou fazer direto. Os juros da pessoa A, que é maior, menos o juro da pessoa B, que é o menor. Então, aqui vai ficar R$ 1.200 aplicado a taxa de 3% ao mês durante 6 meses, menos R$ 800, 5% ao mês, 4 meses. Quando nós temos cálculo de juros, vocês podem transformar a taxa em forma decimal ou fração com o denominador 100. Como aqui eu tenho 0 e 0, a dica é sempre essa. Transforma esse 3% em 3 dividido por 100. Vejam, fica assim, ó. 1.200 vezes 3 centésimos vezes 6. 800 vezes 5 dividido por 100 vezes 4. Aqui nós temos 2 zero, 2 zero. Então, corta. Aqui também. Então, o que restou? Os juros da pessoa A menos o juro da pessoa B vai ser 12 vezes 3 vezes 6. Poderia já ter multiplicado direto. Menos 8 vezes 5 vezes 4. Então, temos finalmente que, efetuando isso aqui, dá R$ 216 e aqui dá R$ 160. Efetuando essa subtração, eu encontro que os juros recebidos pela primeira pessoa menos os juros recebidos pela segunda pessoa é de exatamente R$ 56. Alternativa à letra E. Então, vejam, a prova da banca IBAD para esse concurso do Instituto de Previdência de Santa Catarina teve uma questão de juros compostos e uma questão de juros simples. Esta é a sistemática da banca. Questão 20. Esta questão, pessoal, bem interessante, eu já vi uma outra prova que foi aplicada em 2022, questão idêntica, mudaram somente os dados. Então, muita atenção. Vejam, em uma sala de aula há N alunos. O professor afirma aos alunos que há pelo menos 3 alunos diferentes fazendo aniversário no mesmo mês. Ou seja, temos 12 meses. 3 alunos fazem aniversário no mesmo mês. Para tornar essa afirmação obrigatoriamente verdadeira, o valor de N é, ou seja, quantos alunos tem que ter obrigatoriamente nessa sala. Vejam, já posso eliminar de cara esta alternativa. Falso. 3. Impossível, né? Se eu tenho 3, não tem nenhuma condição para que façam aniversário todos no mesmo mês. Pode ser janeiro, março, abril. 12 também. Como tenho 12 meses, cada um faz aniversário no mês. Portanto, falso. Então, ou é este, ou é este, ou é este. Esta aqui também está eliminada. Mas vamos fazer a descrição e vale para qualquer valor de N. E vale para qualquer quantidade de aluno. Então, vejam. Eu tenho aqui 12 meses, de janeiro até dezembro. Supondo que eu tenha 12 alunos, isso aqui é falso. Cada um faz aniversário no mês. Então, não pode ter 3. Então, 12 alunos não satisfaz a condição. 13 também não, porque se eu tiver mais um aluno, ele vai fazer aniversário em janeiro, março, tem 2 alunos. Então, 13 alunos, então isso aqui já está falso também.
Vamos verificar 24 ou 25. Se tiver 24, veja o que vai acontecer. Eu tenho 12 meses. Vamos supor que os outros 12 façam obrigatoriamente aniversário no mês. Então, eu tenho 2, 3, olha aqui, 2 aniversariantes em cada mês. Então, 24 pessoas não satisfaz, porque se cada 2 pessoas fazem no mês, então isso afirmativo aqui é falso. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter quantos alunos? 25 alunos. Porque se eu tiver uma outra pessoa aqui, ele pode fazer aniversário em janeiro, tenho 3 pessoas. Pode fazer em dezembro, 3 pessoas. Portanto, esta 25ª pessoa satisfaz o problema. Logo, a resposta correta é exatamente a alternativa letra E. Se eu tiver 25 pessoas na sala de aula, obrigatoriamente tem 3 que faz no mesmo mês. Aqui vale para 4, para 5. Se eu tiver 4 alunos, eu vou ter exatamente quanto? 37 alunos. Se eu tiver, assim sucessivamente. Então, interessante, tá? Alternativa letra E. Gostaram? Então, vocês vão fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Façam sua inscrição no meu canal. Por quê? Assim vocês receberão as notificações das demais videoaulas da banca IBAD, porque é muito importante vocês conhecerem o perfil da banca. Ativem o sininho. Gostaram desta videoaula? Dá um like. E vocês que estão estudando para este concurso, cujas inscrições iniciam-se no dia 12 de junho, cliquem na playlist Concurso Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Banca IBAD. O link está na descrição da videoaula. Aos interessados, enviarei o edital completo para este concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. São 2.000 vagas, sendo 1.800 para sexo masculino e 200 para sexo feminino. Então, vale a pena estudar. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.